Ok, então, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Daqui é o vosso servo Márcio. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo acerca dos sinais do fim dos tempos. Nos vídeos passados eu comecei por falar acerca dos sinais que Jesus deixou ou disse que iriam acontecer que dariam então que direcionavam para a sua vinda ou para o seu retorno. E a palavra base, os versículos base, ou texto base que eu uso, que eu venho a usar é Mateus 24, e versículo, né, no capítulo de Mateus 24, versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, ou é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou o princípio das dores. Bom, nas vezes passadas eu falei assim muito superficialmente acerca de falsos profetas, acerca do que eles fazem, do que eles dizem às pessoas, isso tudo. Depois falei também, né, que Jesus disse que se levantará a nação contra a nação, reino contra reino. Deu exemplo, por exemplo, deu exemplo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da própria guerra romana ou judaico-romana que aconteceu para aí uns anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, que foi quando Roma dominou Jerusalém por completo, né? Isso aconteceu porque devido a questões, digamos, a questões financeiras, porque o Império Romano, como estava a dominar sobre Jerusalém, então os romanos puseram um imposto muito elevado aos judeus, e eles não gostaram, e houve uma rebeldia qualquer, mas então Roma prevaleceu contra Jerusalém, o templo foi destruído, isso sob o comando do imperador Nero, se eu não tiver em erro, acho eu, pois, essa memória não me falha. Mas o facto é que as guerras, isso tudo já vem a acontecer, e estes sinais que Jesus disse que iriam acontecer, estes sinais já começaram a acontecer. O apocalipse não vai acontecer, já começou a acontecer há muitos anos atrás. Nós estamos na reta final da humanidade. Essa vida que a gente conhece, esse sistema que nós conhecemos vai acabar com como? Vai acabar com a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele, no versículo 7, disse: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Fome é uma coisa que nós já sabemos que existe no mundo. Nós sabemos de países africanos que as crianças passam fome, né? Que as crianças morrem por má nutrição. Não só a África, a Ásia, há países asiáticos que estão muito subdesenvolvidos. Estou-me a referir, por exemplo, a crianças na Índia, Indonésia, a África, países como até mesmo Angola. Infelizmente são países que a fome ataca, que a fome mata. Então, e também Jesus falou acerca de pestes. Se nós olharmos para a história, já muitas pestes aconteceram, muitas epidemias já assolaram a humanidade. E isso vai de encontro com o que eu estou a dizer.
o fim dos tempos não vai começar, o fim dos tempos já começou. Nós temos a mais famosa peste ou pandemia da história, que foi a peste negra ou a peste bubônica, que aconteceu no período de 1347 a 1351. Ou seja, de 30 a 60% da população europeia, ou seja, 75 a 200 milhões de pessoas foram afetadas por este vírus ou por esta pandemia que foi a peste negra. Temos a cólera, que segundo a história, que também a história não é muito precisa em relação a isso, a história diz que a cólera surgiu no período de 1817 a 1824 na Índia, Ásia, e centenas de pessoas foram contaminadas pela cólera. Temos também a tuberculose. A tuberculose, quando surgiu, matou cerca de 1 milhão de pessoas na Europa. Isso no período de 1850 a 1950. Temos a gripe espanhola ou a gripe N1H1, que surgiu entre mais ou menos no período de 1918 a 1920. Estima-se que 500 milhões de pessoas na época, ou seja, 1/4 da população mundial na época, foi contaminada e chegou a óbito por causa da gripe espanhola. E é claro que essa lista, isso que eu estou a dizer, não é uma lista extensiva, né? Há mais epidemias que foram surgindo ao longo da história. É só uma questão de vocês pegarem e fazerem um pouco de revisão, e vocês vão ver que há muitas outras epidemias que assolaram a humanidade. Essas que eu citei são apenas as mais famosas. E a gente sabe que a cólera, a tuberculose, são doenças que ainda prevalecem em alguns países. Claro que temos o vírus do SIDA, temos o Ebola. Eu me lembro que quando o Ebola surgiu em África, eu ainda estava a viver em Angola, foi uma doença que assolou muita gente, especialmente no país no antigo Zaire, que agora é República Democrática do Congo, e dentre outras epidemias. Ou seja, tudo aquilo que Jesus disse em Mateus 24, no versículo 7, já começou a acontecer há muitos anos atrás, não é? Ele também falou de terremotos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Em março de 2011, na península de Oshika, no Japão, houve um terremoto. Na ilha de Sumatra, Indonésia, dezembro de 2004, terremotos de grandes escalas. Temos o famoso terremoto que aconteceu no Haiti em janeiro de 2010. Foi um terremoto que devastou a cidade ou o país de tal forma que até hoje o Haiti tem dificuldades em se erguer economicamente e em termos de estrutura, em termos de sociedade. Chile, em 2010 também no Chile houve um terremoto. De novo, estes pontos que eu estou a dar não são pontos extensivos, são apenas pequenos exemplos daquilo que Jesus já disse que iria acontecer. Ou seja, essas coisas já aconteceram, estão a acontecer e ainda vão acontecer outras coisas. Não pensem que o Covid aconteceu por acaso, o Covid-19, não. Jesus já falou que isso ia acontecer. Tudo bem que ele não deu o nome das epidemias, mas ele avisou que epidemias iriam acontecer. Para dizer o quê? Para dizer que nós, a humanidade, está a caminhar a passos largos para o fim. O fim de quê? O fim dessa era, o fim do sistema. O fim desse sistema que o homem construiu, o fim desta Babilônia que o homem construiu.
não é? E isso do homem construir um sistema à parte de Deus, isso não vem de hoje nem de ontem. Isso já vem desde os tempos primórdios, desde Gênesis, que o homem, quando construiu a Torre de Babel, a intenção era o quê? Era atingir os céus, mas, ao mesmo tempo, a intenção da construção da Torre de Babel era para desafiar a Deus, para mostrar a Deus que o homem podia viver sem Deus. Então, todas essas coisas, todas esses acontecimentos na história, esses impérios que se levantam e acabam por ser derrubados, é simplesmente consequência do que? Do pecado do homem. Isso é uma coisa que é uma tecla, né, que eu vou estar sempre a bater. Todas essas epidemias, esses terremotos, os terremotos acontecem por quê? Porque porque o homem está a destruir a natureza e a natureza está a responder naturalmente aos ataques do homem. A natureza geme. A natureza geme, assim como uma mulher quando está para dar o parto, ela geme de dores, assim é também a natureza. A natureza está a gemer de dor. Todos esses terremotos, maremotos, furacões e daí em diante, é simplesmente a resposta da natureza aos atos do homem. E por que o homem age dessa forma? Porque o homem está a viver debaixo do pecado. O homem, quando vive longe da presença de Deus, o homem peca. E não só, o homem morre. Ou seja, se eu arrancar uma árvore do solo, a árvore vai morrer. Se eu tirar um peixe fora d'água e deixar ele na areia ou num pedaço de terra por muito tempo, por alguns segundos, o peixe morre. Por quê? Porque eles estão longe da sua fonte de vida, da sua fonte de energia. E assim também acontece com o homem. O homem, quando sai da presença de Deus, o homem morre espiritualmente e depois então morre fisicamente. Mas você pode pensar, não, mas irmão Márcio, eu não acredito em Deus, mas está vivo. Sim, espiritualmente você está morto. Espiritualmente, o homem quando vive fora da presença de Deus, esse homem está morto. Então, a única forma do homem se salvar disso tudo, não é? É voltar para a presença de Deus. Mas é aí que está. Voltar para a presença de Deus é um preço muito alto a pagar. Por quê? Porque exige mesmo nós negarmos a nossa natureza pecaminosa. Jesus disse no capítulo Marcos capítulo 7, deixem-me só num instante aqui a confirmar, né, para não coisa cair. Pois, Marcos 8 diz, Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma? E isso é exatamente o que estamos a ver. O homem está a tentar ganhar tudo que ele pode ganhar a troco de quê? A troco da sua alma. Nós cristãos, a nossa vida não pode ser uma vida paralela. Nós não podemos andar de mãos dadas com o mundo e de mãos dadas com Jesus. Não dá certo. Ou nós vivemos com Jesus ou vivemos sem Jesus. Bom, além desses sinais que eu acabei de mencionar, há também outros sinais, como por exemplo o avanço da tecnologia. Eu preciso que vocês entendam o que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora não é uma campanha de conspiração, não estou a querer conspirar contra ninguém, eu simplesmente estou a expor a verdade. O avanço da tecnologia, né, isso tudo está a apontar, tudo isso está a acontecer, o avanço da tecnologia, isso do Covid, já há rumores
Já há rumores de haver uma liderança mundial. Isso tudo está a apontar para a aparição do anticristo. Quem é esta figura? A Bíblia chama esta figura de filho do pecado, homem da iniquidade, anticristo. Ele vai ser uma figura que se vai opor a tudo quanto pertence a Deus. Meus amados e minhas amadas, é só nós abrirmos os olhos e ver o que se está a passar à nossa volta. O sistema está de tal forma desenhado para controlar as pessoas. Por que que você pensa que os móveis, os telemóveis estão a vir cada vez mais avançados? Principalmente as câmaras. Por que que você pensa que algumas cidades, especialmente Londres, está cheia de câmaras nos centros comerciais, bares, lojas? Por que que você acha que tem tanta câmara à nossa volta? É para quê? Para haver um domínio, um controle sobre a população. Por que que você acha que eles investem tanto em tecnologia? Por exemplo, esses aplicativos, o TikTok, o próprio Facebook, Instagram, mas que esses aplicativos que as pessoas agora conseguem mudar a sua imagem nova para aplicativos que conseguem prever a pessoa, como é que a pessoa vai ser velha. Esses aplicativos, para quem não sabe, não é? O intuito deles não é entreter as pessoas. Não, isso apenas é um isco. Não é? Para que é uma armadilha para que eles possam ter acesso às nossas expressões faciais. Para num dia mais tarde, numa época mais tarde, eles poderem ter um controle total da população mundial. Este é o propósito por detrás desse avanço tão grande da tecnologia. Não se deixem enganar, não se deixem iludir, não se deixem seduzir por essas coisas. Tudo bem que a tecnologia é uma boa ferramenta, os telefones, esses móveis, nós agora temos o mundo, nas nossas mãos. Mas nós temos que ser sábios, nós temos que ter discernimento acerca dessas coisas. Não é porque saiu um novo modelo com uma câmera melhor, vou comprar, vou já fazer de selfie. Não. Aliás, selfie em inglês é um termo, é um diminutivo para selfish ou selfishness. E selfishness, traduzido para português, quer dizer egoísmo. Se vocês repararem bem ou se vocês se lembrarem ou tiverem boa memória, hoje em dia, quando se vai a festas, lugares públicos, vocês vão ver que a maioria das pessoas estão sempre com o telefone virado para as suas caras. Nós estamos a viver a era da tecnologia avançada. As pessoas estão a ficar cada vez mais egoístas. Só querem saber de si. Quando vão tirar fotografias, de selfie aqui, selfie aqui. Eu não estou a dizer que isso é errado ou certo. Cada um faz o que quiser com seu móvel. Mas o facto é que estas coisas não existem. Essas ferramentas tecnológicas não existem para entreter o povo, mas existem para controlar o povo. Não é? A própria mídia, os canais televisivos também são ferramentas que, além de serem ferramentas manipuladoras, são ferramentas manipuladas por aqueles que controlam o sistema do mundo. E falando em sistema, o sistema monetário vai sair de circulação, vai entrar em vigor moedas, criptomoedas. Eu não sei bem o que é isso, mas o que eu sei é que o sistema monetário, o dinheiro, aquilo que a gente vê cash, vai sair de circulação. A prova disso é que agora já há estabelecimentos que eles não aceitam cash, só aceitam pagamento de cartão. E a desculpa deles é que o dinheiro, a pessoa toca no dinheiro, o dinheiro pode ter o vírus e o vírus pode ser transmissível de um para outro. É o que eles dizem. Bom, ou seja, a agenda desse pessoal todo é uma agenda obscura.
é uma agenda manipuladora. E o príncipe Charles, o filho da rainha, no dia 17 desse mês de junho, ele esteve lá reunido com outros líderes da União Europeia. E eles, isso que eu vou dizer agora, isso vocês podem conferir no site do Fórum Mundial Econômico. Fórum Mundial Econômico, está lá esta matéria, em que ele diz que a economia, que o sistema vai passar por ou seja, vai acontecer um reset, ou uma redefinição do sistema. Para quem estuda história, ou para quem é interessado em história, vai dar conta que após as guerras mundiais, a primeira e após a segunda guerra mundial, o mundo passou por uma transformação econômica, um sistema econômico. E dessa vez não vai ser diferente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, já há a Guerra Fria entre uma frente e a outra. Estou a falar de quê? Estou a falar de China e Estados Unidos. E posteriormente pode vir a acontecer uma guerra física, uma guerra de armamento, que é então a famosa Terceira Guerra Mundial. Bom, eu não sei acerca disso, então não me vou debruçar muito acerca disso, mas o facto é que há uma disputa de mercado entre os Estados Unidos e a China, ou seja, há uma guerra fria entre essas duas frentes. A China está a fazer pressão, está a atacar de forma subtil a Índia. Ou seja, há rumores de guerras, há rumores de conflitos. Porque o objetivo dessas nações, tanto a China como os Estados Unidos, é o quê? É terem o domínio total do mercado mundial. Nós sabemos que a China emprestou muito dinheiro a muitos países do mundo estão em dívida para com a China. E os Estados Unidos, como continua ainda a ser a potência mundial, mas já está a enfraquecer. E eles receiam perder o domínio para a China. Isso tudo são sinais, volto a repetir, são sinais que apontam, para a vinda de Jesus Cristo, 2, apontam para a manifestação do Anticristo. Quem é esse Anticristo? O Anticristo é uma figura que vai aparecer no meio do caos. No meio do caos. Caos, a começar do Covid-19. Essa história daquele rapaz que foi morto nos Estados Unidos, o George Floyd, aquele rapaz negro. Vocês viram a confusão que deu? E ainda há essa confusão. E ainda vai haver mais confusão mais à frente. As coisas não vão mudar após o Covid. As coisas não vão mudar, ou seja, eles estão a criar o caos para que no meio do caos se erga um líder, um homem capaz de liderar, um homem capaz de tirar o mundo do caos e resolver então o problema do mundo. Quem é este homem? Este homem é o homem de pecado, é o iníquo. A Bíblia atribui o nome de Anticristo. Vamos a Apocalipse capítulo 13. O que é que vai acontecer quando este homem se manifestar? Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 18, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Ou seja, esse homem, essa figura, vai ser um homem muito, como é que se diz? Eloquente. Um homem com uma retórica espantosa, com uma grandíssima capacidade de convencer as pessoas, assim como Adolf Hitler era. Versículo 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana
os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Bom, versículo 16 diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Ou seja, o número da besta será o famoso 666. Bom, como eu disse, esse homem diz que a palavra diz que está aqui, né? Que onde é que está? Exerce todo o poder da primeira besta e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Esta personagem, além de ter uma grandíssima eloquência, ele vai levar o povo ao quê? Vai levar o povo a, como é que se diz? A adorar uma outra coisa que não seja Deus. Vai levar o povo de Deus a idolatrarem uma outra pessoa. Quando nós sabemos que o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés foi: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o propósito um dos propósitos primórdios desse anticristo é fazer o quê? É levar o povo à idolatria. Ou seja, é levar o povo a desobedecer a lei de Deus. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, esta figura vai ter o domínio econômico do mundo nas suas mãos. Ele é que vai determinar quem faz o quê, quem deixa de fazer o quê, quem vende o quê, quem deixa de vender o quê, quem compra o quê. De novo, o sistema que nós estamos, vou só repetir um pouco, todas essas câmaras à nossa volta servem para quê? Servem para ajudar, né, esta figura a ter o domínio total do mundo. E este sinal, o famoso sinal da besta, este 666, há muita teoria, há muita controvérsia em relação a isso. Eu pessoalmente não sei exatamente o que é, mas sei que tem a ver com um sistema de controle. Aqui na Inglaterra já saiu, ou vai sair brevemente, umas pulseiras que a GCHQ, a GCHQ, que nesse caso o serviço de espionagem britânico, que está a patrocinar isto. Porquê? Porque são pulseiras que eles dizem que vão ajudar as pessoas a controlar ou a dar conta de quem está a se aproximar delas. Ou seja, se eu obter essa pulseira, não é? Então, quando alguém estiver a aproximar-se de mim, a pulseira vai vibrar e indicar-me que alguém está a vir. E essa pulseira estará conectada ao meu telefone via Bluetooth. É o que eles dizem, o propósito. E claro, eles dizem que a privacidade da pessoa não será invadida, exceto em casos especiais em que eles serão obrigados então a ter acesso aos dados das pessoas, não é, para resolver então a tal questão especial. Eu não estou a dizer que isto aqui é o sinal da besta, não. Mas que não deixa de ser um mecanismo de controle, é. Dentre outras coisas que eles podem implementar no seio da sociedade, não é? Então, tudo isso está a contribuir para quê? Para que, digamos, eles estão a construir o palco, estão a construir o trono, o domínio, o sistema, para que quando surgir
o anticristo, o grande líder mundial que vai restaurar a paz no mundo. Não é? Ele, quando entrar em vigor, é assim que ele vai ter então o controle total da humanidade. Meus amados, minhas amadas em Cristo, o cerco está-se a fechar para nós cristãos. O anticristo, o propósito dele é levar o povo à decadência espiritual, é levar o povo a desobedecerem à lei de Deus. Por que que você pensa que o movimento LGBT está com força? Por que que você pensa que o movimento feminista está com tanta força? Não tenho nada contra as mulheres, vou já deixar aqui bem claro. Mas o facto é que Deus é um Deus de ordem e decência. O propósito por detrás desse tipo desses movimentos é enfraquecer o poder do homem, o homem masculino, não é o ser masculino. Muitos desses estilistas que fazem roupa para homens são homossexuais, então eles vão fazer roupas de acordo com a sua natureza homossexual. É simples como isso. É que eu disse, é só vocês observarem o que se passa à vossa volta. O homem está a ficar efeminado. O homem está a perder o seu porte masculino. O homem está a perder o seu pudor masculino. Por quê? Porque a sociedade está a moldar o homem para o aspecto feminino. Enquanto que Deus fez homem, mulher. Deus deu ao homem características específicas e Deus deu à mulher características específicas. No livro de Deuteronômio, capítulo 22 ou 23, Deus está lá a dizer: Moisés, diz ao povo que o homem tem que se vestir de uma forma e a mulher tem que se vestir de uma forma. Tem que haver uma diferença distinta entre homem e mulher. Hoje em dia, o homem está a ficar muito efeminado. O homem está a ter tiques, o homem está a se vestir de uma forma estranha. O homem, se formos olhar as fotografias dos homens antigamente, eram homens que apareciam, sei lá, com uma metralhadora na mão, sei lá, apareciam com, assim, por cima de uma moto, assim, com uma cara mesmo bem trancada. Hoje em dia, nós estamos a ver homens que a fotografia estranha, homens com tranças, piercing, homem com a cara pintada, com lábios pintados. Homens que agora também já usam esses aplicativos que mudam a cara da pessoa, tipo, já põem as orelhinhas dos cães. Isso está complicado. Isso está muito complicado. O caminho está cada vez mais estreito para nós cristãos. Esse homem, quando surgir, ele vai perseguir os cristãos. Volto a repetir, nós não escaparemos à grande tribulação. E o mundo está a viver de uma forma como se nada estivesse a acontecer. E é exatamente o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. O povo não deu conta quando não entrou na arca, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O mundo, novo sistema, está a criar uma forma de distrair a população do que realmente se está a passar debaixo do pano. Então, assim como aconteceu nos dias
que antecederam ao dilúvio. O que acontecia? Jesus fala, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não que Jesus seja contra o casamento, até porque Jesus, a primeira coisa que Deus fez antes da lei foi uma família, Adão e Eva. Mas o que Jesus está a dizer é que as pessoas vão estar tão distraídas, tão ocupadas com essas coisas, que não vão dar conta do que se está a passar à volta delas. As pessoas vão estar... Peço perdão. As pessoas vão estar tão ocupadas consigo mesmas que vão esquecer ou não vão conseguir dar conta do que se passa à volta. Olha, vou usar um exemplo muito prático. Esta semana foi a semana em que o Covid, nesse caso que o lockdown, que a quarentena foi aliviada. E o que é que aconteceu? As lojas estão cheias, filas enormes. Acho que foi ontem ou anteontem, na praia de Bournemouth, houve uma confusão. Por quê? Porque aquilo ficou tão abarrotado que as pessoas até esqueceram que o vírus ainda está em função, ainda está ativo. Para dizer o que é que as pessoas vão voltar ao seu estilo de vida normal. Vão viver, vão trabalhar, vão fazer compras, vão vestir, comer, beber e não vão querer saber de Deus. Quando a todo tempo Jesus está às portas. Jesus avisou. Por isso, estáis vós apercebidos. Nós temos que vigiar, ficar atentos. Nós temos que estar ou ficar de atalaia. Nós temos que ter discernimento do que está a passar à nossa volta, meus amados e minhas amadas. É tempo de vigiar, é tempo de ficarmos cada vez mais firmes na palavra de Deus. Eu li Apocalipse 13 que o anticristo, quando se manifestar, ele vai perseguir a igreja de uma tal forma que ele vai prevalecer sobre a igreja. Ok? Então, nesse caso, qual é a grande solução no meio disso tudo? Bom, em primeiro lugar, né, a minha intenção aqui não é ser um profeta do caos ou um profeta que só fala coisas negativas. Não. A minha intenção aqui é expor a verdade. No entanto, assim como aconteceu no Egito, quando Deus derramou as pragas, não é? O povo israelita, Deus poupou, Deus guardou. Assim também vai acontecer conosco, meus amados. Nós que temos uma aliança com Deus, não é? Nós não podemos estar com medo. Não é preciso ter medo. Nós temos que ter paz em Cristo. Mas nós só podemos ter essa paz à medida que nós continuamos, permanecermos na palavra de Deus. Atenção! Por quê? Porque essas coisas todas, esses acontecimentos esses acontecimentos todos que estão a acontecer, essas epidemias, terremotos, guerras, o Covid. E aliás, vou só abrir um parênteses aqui. É bem possível que haja uma segunda onda de Covid. Eles estão a prever mais ou menos para a altura do inverno ou outono. É o que eu disse e volto a repetir. Esse Covid não vai acabar agora. É tudo, ou seja, é que são 3 fases do Covid. Essa é a primeira fase, estamos a sair da primeira fase, vai entrar a segunda fase. Pode vir a acontecer uma segunda quarentena, um segundo recolher obrigatório. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eles já estão a especular isso. Ainda hoje assisti na BBC, estão a falar sobre isso. Os médicos estão a recear uma segunda onda. Por quê? Porque essa abertura que o primeiro-ministro deu, estou a falar da Inglaterra, que o primeiro-ministro deu, está a causar preocupação nas pessoas, nos médicos, nos cientistas. Por quê? Porque eles dizem que não é muito seguro. E se isso acontecer assim, pode acontecer uma segunda onda na altura do outono. Esperemos para ver. Não estou a dizer que vai acontecer. É possível. Pode vir a acontecer, como não. Bom,
Para nós cristãos, para nós que temos aliança com Cristo, para nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, para nós que temos uma aliança com Deus vivo, nós não precisamos temer porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Está escrito que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o nosso pé. O Senhor é aquele que nos guarda de dia e de noite. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Não há o que temer. Mas atenção. Toda aquela pessoa que aceitar a marca da besta vai perder a salvação. Repito, toda aquela pessoa que aceitar a marca da besta vai perder a salvação. Você pode pertencer a Cristo, mas se você cai no erro de aceitar a marca da besta, você vai perder a sua salvação. Se nós aceitarmos a marca da besta, vamos perder a nossa salvação. Pega a tua Bíblia, abre em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vou só aqui dar um trago na água, que está um pouco de calor. Apocalipse capítulo 14, do versículo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com a grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Também o tal quem? Aquele que aceitar o sinal da besta e aquele que adorar a besta. Por quê? Porque a besta vai se colocar na posição de Deus. A besta vai querer ser adorada pela humanidade. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O inferno é inferno não pela ausência de Cristo, mas pela presença de Cristo. Ou seja, Cristo vai estar presente, mas não vai poder fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o tempo da salvação é agora. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho de Deus, do Deus vivo, este tem a vida eterna. Mas quem não crê no nome do Filho de Deus, esse já está condenado. E a condenação é essa, que Deus enviou a luz ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz. Porque o mundo rejeitou a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quem não crê no nome do Filho de Deus já está debaixo da ira de Deus. Vou repetir o versículo 10 também. O tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos, e diante do Cordeiro. Se a tua Bíblia, a palavra Cordeiro estiver com C maiúsculo, estamos a falar de nada menos, nada mais do que Jesus Cristo. E o fumo, versículo 11, e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Não queiramos receber a marca da besta, seja qual for, seja uma marca, seja o chip, seja sei lá o que for, um sistema, um aplicativo. Eu não sei o que é exatamente a marca da besta, mas nós devemos pedir discernimento a Deus para que Ele nos mostre o que é essa marca, para que nós possamos então recusar esta marca. É certo que se nós, ou quando nós recusamos essa marca, vamos padecer necessidades, sim, porque no capítulo 13 diz que e faz com que todos, não é? Sim, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, escravos, livres, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar
ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Ou seja, só vai poder fazer transações bancárias, monetárias, quem tiver o sinal da besta. Quem não tiver, vai ter dificuldades. E adivinhem quem é que não vai aceitar o sinal da besta? Nós, cristãos. Nós redimidos pelo sangue de Cristo, nós que temos uma aliança com Cristo Jesus, não podemos aceitar esta marca da besta. Vamos pedir sabedoria a Deus e discernimento para que Ele nos mostre qual é esta marca, porque quem aceitar esta marca, infelizmente vai parar no lago, vai parar no cálice, ou seja, vai ser vítima do cálice da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. É verdade que Apocalipse é um livro muito figurativo que fala por figuras, mas o facto é que quem aceitar a marca da besta, pura e simplesmente não vai herdar a vida eterna. É simples como isso. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu disse que o objetivo principal do anticristo é fazer o quê? É levar o povo a desobedecer à lei de Deus. E aqui, versículo 12 do capítulo 14 diz que aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. A nossa guarda da palavra de Deus, a nossa obediência a Deus é que vai nos isentar da marca da besta. Pode não nos isentar dos problemas que isso vai nos causar, mas vai garantir a nossa salvação. Jesus disse: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Ainda, meus amados e minhas amadas, ainda que isso nos custe a vida, nós não devemos temer a morte, porque a morte para nós não é o fim. A morte para nós é apenas um passo mais próximo de Jesus. Não estou aqui a criar uma coisa, mártires, não é isso. Eu só estou a dizer aquilo que a Bíblia diz, não é? Jesus disse que aquele que não aborrecer a sua vida não é digno de lhe seguir. Então, nós não podemos aceitar a marca da besta. Por quê? Porque a marca da besta, não é? É uma marca que vai levar, pode ser um sistema, eu não sei o que é exatamente, mas é algo que vai levar o povo a desobedecer, a quebrar os mandamentos de Deus. Meus amados, vamos olhar para a primeira aliança, ou o Velho Testamento. Por que Deus, corrigia e castigava Israel? Por que Deus entregava Israel ao cativo? Qual era a principal razão, né, que levava os israelitas a atraírem a ira de Deus? A idolatria. E além da idolatria era que a perversão sexual, abominações sexuais. Então são essas duas principais razões pela qual Israel atraía a ira de Deus. E quando Deus se irava contra Israel, se não eram pragas, era cativeiro, o cativeiro assírio, o cativeiro sírio, o cativeiro babilônico, o cativeiro romano. Por quê? Porque eles pura e simplesmente faziam coisas abomináveis que Deus simplesmente detestava. Por que Gomorra e Sodoma foi destruída? Por quê? Porque eles eram abomináveis, eles faziam abominações, tanto que os anjos, quando foram ter com Ló, né, a Bíblia diz que a população rodeou a casa de Ló e queriam ter relações sexuais com os anjos. E Ló disse: não, vou-vos dar minhas filhas. Eles disseram: não, nós queremos eles. Ou seja, era mesmo uma coisa muito perversa. Por que Deus deixou cair o dilúvio? Porque por causa da perversão do ser humano. E isso está a acontecer nos dias de hoje. O ser humano está a perder as estribeiras. E isso tudo é consequência do pecado, da depravação do homem. E o anticristo, pura e simplesmente, vai tirar partido disso. E ele vai ser adorado como se ele fosse Deus.
Mas ele não é Deus, ele não pode ser, não deve ser adorado como Deus, porque só há um Deus. Só o Senhor é Deus e fora dele não há outro. O Senhor é o Criador do céu, da terra, ele criou o mar. Pelo poder da sua palavra, ele disse, haja divisão entre a expansão superior e a água. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, foi ele que criou os céus com inteligência. O nosso Deus conhece o princípio do vento. Ele conhece. A palavra de Deus diz que Deus, ele lançou os pilares da terra. O universo, a terra, tudo isso é sustentado pelo poder da palavra de Deus. O nosso Deus habita na eternidade. O nosso Deus é grande em Sião. Ele é maior do que todas as nações do mundo. Aliás, todas as nações do mundo virão e se prostrarão aos seus pés. Só o Senhor é Deus. Nós devemos apenas adorar a Deus. Está escrito que Jesus, sendo Deus, se reduziu à forma de homem, à forma de servo. Não é? Ele não usurpou ser Deus, reduziu-se à forma do homem, enfrentou a morte e morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado aos céus, está sentado à destra de Deus o Pai. Ele foi dado um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, como é que um ser humano vai querer se colocar na posição de Deus? Não dá. Não vai dar certo. Glória a Deus que Jesus virá. E Jesus, quando vier, a palavra diz que Jesus vai matar o anticristo pelo sopro da sua boca. Não sei se vai ser uma morte física, eu não sei. De novo, o livro do Apocalipse é um livro muito figurativo, que fala por figuras. Mas o facto é que Jesus, quando vier, vai acabar com o domínio tirano do anticristo. Meus amados, é tempo de vigiar. É tempo de nós nos agarrarmos cada vez mais a Deus. Através da oração, leitura da Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. É a altura de você despertar, de nós despertarmos dessa nossa, digamos, desse nosso sono espiritual, meus amados. Paulo disse a Timóteo, desperta o dom que está em ti, que te foi dado pela imposição de mãos. Todo ser humano nasce com um talento dado por Deus. E esse talento tem que ser utilizado para a glória de Deus. Meus amados, é hora. Chegou o momento de nós começarmos a fazer aquilo que Jesus já nos mandou fazer há muito tempo. Se o teu talento é pregar, prega a palavra. Se o teu talento é ajudar, ajuda. Se o teu talento se você tem dom de cura, vai, cura. Se você tem dom administrativo, administra. Mas tudo tem que ser feito na medida correta de fé. Tudo tem que ser feito em prol do Evangelho. A nossa vida tem que estar cada vez mais atrelada à vontade do Espírito Santo. Nós temos que cada vez mais ser guiados pelo Espírito Santo e não pela carne. Volto a repetir, o mundo está como está, o mundo não vai melhorar, meus amados e minhas amadas. Coisas piores estão a vir por aí. Coisas piores estão a vir. E nós só podemos encontrar segurança, só podemos encontrar paz em Cristo Jesus. É tempo de nos voltarmos para Deus, meus amados. É tempo de nos voltarmos para a palavra de Deus. É tempo de nos agarrarmos à palavra de Deus. Seja você de que a denominação for, agarre-se à palavra de Deus e à oração. Perdão. Agarre-se à palavra. Agora vou falar especificamente para você que é ímpio, você que é ímpia, você que não acredita no nome de Jesus Cristo, você que se chama ateia, acho que é assim que se diz, você que se diz religioso, você que diz que não acredita
Você que diz que não acredita em Jesus, não acredita em Deus, olha à tua volta e pergunta-te a ti próprio se isso que está criado, isso que está... Você próprio olha para a tua estrutura biológica e pergunta-te a ti próprio como é que isso é possível, se não for por intermédio ou por criação de Deus. O meu conselho para ti, a minha exortação para ti, repito, você que é ímpio, você que é ímpia, você que não acredita em Deus, arrepende-te dos teus pecados, entrega a tua vida a Jesus para que sejas batizado para a remoção dos teus pecados, para que recebas a virtude do Espírito Santo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Arrepende-te. Arrepende-te. Arrepender não é chorar, não é espernear, não é apertar o coração. Arrepender é mudança de vida. É você estar andando numa direção e de repente você faz uma versão invertida. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive lá a mentir, por exemplo, se a tua vida é uma vida de mentira, você quando se aproxima de Cristo, você vai ter que deixar a mentira. Deus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar. Ou seja, você que é ímpio, você que não crê em Deus, meu conselho para ti, olha para o que se passa à tua volta, lê a Bíblia. A Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. A Bíblia, esse livro aqui, isso aqui. Esse livro é o livro mais atual que todo e qualquer telejornal, toda e qualquer estação de notícia não tem a mesma competência que este livro tem. Por quê? Porque este livro, o que a Bíblia diz já aconteceu, está a acontecer e ainda vai acontecer. Entrega a tua vida a Jesus, larga o pecado, larga a iniquidade, dá a tua vida a Cristo, submete-te à vontade de Jesus Cristo, deixa Jesus reinar na tua vida e terás a vida eterna, porque está escrito: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não verá a morte, glória a Deus. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Toda aquela pessoa que não crê em Jesus, toda aquela pessoa que é ímpio, que é injusto, que vive na transgressão, está morto espiritualmente. Você só pode ganhar vida em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Arrepende-te dos teus pecados, entrega a tua vida a Cristo. Jesus Cristo vai te purificar dos teus pecados, Ele vai regenerar o teu ser. Mas você tem que se submeter à vontade de Deus. Mateus 6, na oração do Pai Nosso, está lá escrito: seja feita a vontade de Deus, assim como ela é feita nos céus e na terra. No livro de Salmos, capítulo 24, se não tiver em erro, deixa-me só... Exatamente, está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nada, a boa notícia para nós que temos aliança com Deus, a boa notícia é: nada foge do controle de Deus. Tudo o que está a acontecer está debaixo do controle de Jesus Cristo. Não se preocupem, meus amados e minhas amadas. Por mais difícil que os tempos estejam, por mais difíceis que estejam as coisas e que ainda vão ficar mais ainda assim, em Cristo Jesus nós temos paz. Lembrem-se: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a quem temeremos. Ainda que um exército nos cerque, ainda que uma guerra se levante contra nós, a nossa confiança está em Deus. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nosso nome. Uns caem, uns tropeçam, caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos de pé. Porque o nosso Deus está conosco. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o Rei da glória. Ele é invencível nas batalhas. Deus não perde batalha.
Deus não vai ser o homem que vai vencer Deus, não. O que Deus está a fazer, Deus está a dar tempo à humanidade para se arrepender. Esses acontecimentos são avisos de Deus para o homem. Olha, arrependam-se dos vossos maus caminhos. A terra está cheia de violência, meus amados e minhas amadas. A terra está cheia de violência. Está-se a perder os valores familiares, os valores sociais, os valores éticos, os valores morais estão-se a perder. Agora cada um faz o que quer, o que lhe apetece. E por causa disso virá a ira de Deus sobre aqueles que são os filhos da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra alcance a vida de pessoas, para que essas pessoas se voltem para Deus, se voltem para o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, se você por algum motivo se desviou, volta. Volta para Jesus, meu amado. Não percas a tua salvação. Se você se desviou, se você teve um problema, sei lá, com a igreja, se você se decepcionou com Deus, volta. Volta para Jesus. Volta para Deus. Não te percas. Volta. Se tiveres que perdoar, perdoa. Nada vale a nossa salvação. Nada é mais valioso, nada é mais precioso que a nossa salvação. Volta para Jesus. Não fiques desviado. Não fiques desviada. Volta para Jesus. Ele vai restituir o teu chamado. Vai restituir a tua vida. Mas tu tens que voltar para Ele. Lembra-te do filho pródigo. Ele caiu em si e voltou para o Pai. Pedro foi ter com Jesus em João capítulo 21. Jesus perguntou: Pedro, amas-me? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu: então vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus não te vai perguntar onde é que você andou, o que é que você fez. Jesus vai te perdoar. Aliás, Ele já te perdoou. Ele só está à espera que você venha, dê um passo, volta. Porque está escrito em Apocalipse capítulo 21 e 22 que quando Deus restaurar as coisas todas, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lágrima. Ele vai limpar todas as nossas lágrimas, glória a Deus. E João viu a nova Jerusalém vinda a descer dos céus, adornada, assim como uma noiva é adornada para ir ter com seu noivo. Meus amados, vai valer a pena. Seja o que for que nós tivemos a passar, vai valer a pena. O sofrimento vai valer a pena. Por quê? Porque o galardão que nos aguarda é muito precioso. Jesus disse que aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Assentar-se-á comigo na mesa do meu Pai. Eu farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Vai valer a pena, meus amados. Vai valer a pena. Eu fico por aqui agora. Até a próxima, e que esta palavra mesmo ajude a ter uma relação mais próxima com Deus. E fiquem atentos ao que se passa à vossa volta. A internet agora é uma ferramenta que mostra muita coisa que as notícias não mostram. Só a título de exemplo, há gafanhotos na América Latina, no Uruguai, na Argentina. E diz que vai se aproximar do Brasil. Em África também, estes gafanhotos, acho que é no Quênia, se não tiver em erro. Mas são coisas que as notícias não mostram, mas a internet mostra. Fica atento às notícias. Não te deixes ser enganado. Yeah? Que a paz do Senhor seja contigo. Até a próxima. Fica ligado. Ouve essa música. Essa música é uma música que diz muito. É uma música muito, muito interessante. É um louvor didático. Ouve bem essa música. Ouve bem o que o cantor está a cantar. Não sei se vai poder ouvir bem. Mas é uma música muito interessante. Yeah. Até a próxima.
Jesus voltará breve, muito breve. Até a próxima.